Então vamos negociar. Um dos vários fatores que tem atrapalhado com que os inadimplentes superem essa situação de endividamento que eles estão é o fato ali de estarem à espera de uma estratégia inovadora. E infelizmente isso não vai acontecer. Mas a grande questão é a pergunta que vale R$ 1 milhão e que pode transformar toda essa situação. Qual que é a estratégia que os grandes milionários, qual que é a estratégia que essas empresas multimilionárias utilizam para estar atravessando essa situação de endividamento, para estar superando essa inadimplência? Ou você acha que apenas nós, réis mortais, temos, né, essa crise financeira, atravessamos essa situação de crise financeira, passamos por essa inadimplência, ou você acha que isso atinge somente nós? Pelo contrário, isso atinge todo mundo. Milionários, multimilionários, empresas multimilionárias que faturam milhões diariamente, todos nós estamos ali suscetíveis a estar atravessando essa situação de crise financeira. Mas a grande questão é, né, a pergunta que vale R$ 1 milhão é: qual que é a estratégia que eles utilizam? Será que nós, réis mortais, conseguimos estar utilizando essa mesma estratégia na nossa vida financeira pessoal para estar facilitando com que essa jornada de desorganização para organização financeira seja uma jornada mais fácil de ser atravessada? Será que a gente consegue estar utilizando essas mesmas estratégias nas nossas vidas financeiras pessoais? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo de hoje. Mas antes da gente ir para o conteúdo em si, se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a estar superando essa situação caótica que você está. Então vamos ao que interessa. Não se deixe enganar que apenas nós, réis mortais, passamos por essa situação de crise financeira, por essa situação de inadimplência. Se você fizer uma breve busca no Google, você vai ver que a maioria das empresas milionárias, multimilionárias, bilionárias, todas elas já atravessaram essa situação de crise financeira, todas elas já estiveram ali à beira da falência. A maioria dos bilionários já passaram por situações caóticas, já quebraram, já faliram e todos eles conseguiram estar superando essa situação. Mas a grande questão é, né, qual que é a estratégia que eles utilizaram para estar superando essa situação? Será que a gente consegue estar aplicando essas mesmas ferramentas na nossa vida financeira pessoal? E de forma direta, a resposta é sim. A gente consegue sim estar utilizando essas mesmas estratégias dentro do nosso planejamento financeiro, dentro do nosso orçamento mensal, dentro das nossas finanças pessoais. E a estratégia que eles utilizam, a estratégia que os milionários, que as empresas multimilionárias utilizam, é a estratégia de organização e recuperação financeira, né? É esse plano de organização e recuperação financeira. Tudo se resume em colocar a casa em ordem. Mas a grande questão é, a grande diferença, melhor dizendo, é que as grandes empresas, elas utilizam ali da recuperação judicial. Provavelmente você já ouviu esse termo aí em algum lugar. Recuperação judicial. De forma bem simples, bem resumida, recuperação judicial nada mais é que um plano de organização e recuperação financeira. A grande questão é que as empresas elas necessitam dessa autorização do judiciário, elas necessitam desse acompanhamento do judiciário. Porque pense só, uma empresa que chega a esse nível, né, de precisar solicitar ali uma recuperação judicial, ela está devendo ali na casa dos milhões, bilhões de reais. Então, se essa empresa cometer algum erro nesse plano de organização e recuperação financeira, imagine só as consequências que pode acabar acarretando ali um erro simples. Essa empresa pode entrar em falência, esses funcionários podem acabar sendo ali demitidos. Então é necessário ter esse acompanhamento do judiciário para evitar que alguns erros sejam cometidos, para que problemas maiores, né, não acabem ali derivando, né, dessa recuperação judicial. Porque o objetivo principal de um plano de organização e recuperação financeira é evitar que a situação se agrave, evitar ali uma falência, por exemplo. Então, é necessário ter esse acompanhamento ali do judiciário para evitar que problemas graves como esse possa acontecer, para evitar uma falência, por exemplo. Tiago, até agora você só falou em recuperação de empresa. Como que eu vou utilizar isso nas minhas finanças pessoais? Provavelmente você já ouviu falar em lei do superendividamento, não já? Então, a lei do superendividamento pode-se dizer que é um plano ali de organização e recuperação financeira. A lei do superendividamento, ela se resume nada mais nada menos do que negociação de dívidas. Então você pode estar utilizando a lei do superendividamento de forma judicial, solicitando o acompanhamento do judiciário, porém, você pode utilizar a lei do superendividamento de forma extrajudicial. Várias das ferramentas que tem ali dentro da lei do superendividamento
você pode estar utilizando para estar negociando as suas dívidas, para conseguir bons descontos e colocar um ponto final nessa situação caótica que você está. Mas antes de você se preocupar em utilizar essas ferramentas ao seu favor para estar negociando essas dívidas, você precisa, em primeiro lugar, se preocupar em colocar a casa em ordem. Você precisa se preocupar em ter um orçamento que comporte mais essa responsabilidade financeira que vai vir através dessa negociação de dívidas. Porque, como eu já disse aqui em vídeos anteriores, uma negociação mal planejada pode fazer com que essa dívida dobre ou até mesmo triplique de valor. Sendo assim, se essa dívida dobrar, triplicar de valor, pode ser que o valor dessa dívida chegue a um determinado patamar que seja mais interessante para o banco iniciar um processo judicial de cobrança. Sendo assim, ele pode muito bem solicitar o bloqueio da sua conta bancária, solicitar ali a busca e apreensão de algum bem que você tenha que possa estar sendo vendido para estar pagando esse saldo devedor. Então, olha só para você ver as consequências de estar fechando um acordo em um momento que você não estava preparado para estar fechando esse acordo. Então, antes de se preocupar em negociar essa dívida, se preocupe em colocar a casa em ordem, se preocupe em ter um orçamento que de fato comporte mais dessa responsabilidade financeira. E é exatamente nesse momento que entra a divisão 65, 20, 15. 65% do seu orçamento deve ser destinado ali para despesas fixas, aquelas despesas que você tem todos os meses, aquela despesa sagrada. 20% para despesas variáveis, aquela despesa que um mês você tem, outro mês você não tem. 20% do seu orçamento você vai destinar para essas despesas. 15%, olha só, aqui é a galinha dos ovos de ouro. Por mais que seja uma parte menor do seu orçamento, apenas 15%, essa é uma parte que você deve ter um comprometimento maior. É uma parte que você deve ter uma maior dedicação em relação à parte que será destinada para essas despesas, né, que são esses 15%. 15% do seu orçamento vai ser destinado ali para estar construindo a sua reserva de emergência e a sua reserva de quitação de dívidas. Hoje, um dos principais causadores que tem aumentado ainda mais essa taxa de inadimplência é exatamente a falta de uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência teria evitado que você entrasse nessa situação caótica que você está. Ou se não tivesse evitado, com certeza teria amenizado os impactos dessa inadimplência, teria amenizado os impactos ali dessa instabilidade financeira que você está passando. Então é extremamente importante que você tenha uma reserva de emergência e, acima de tudo, tenha uma reserva de quitação de dívidas, porque não adianta nada você negociar essa dívida e não ter ali uma parte do seu orçamento que vai ser destinado para estar construindo, vai estar pagando essa dívida, né? Não adianta nada você assumir uma responsabilidade se você não vai conseguir honrar com essa responsabilidade financeira. Então, comece a construir um orçamento que de fato comporte essa responsabilidade financeira que você vai estar assumindo a partir de agora. Então, a sua primeira preocupação deve ser colocar a casa em ordem, ter um orçamento mensal que de fato comporte mais essa responsabilidade financeira, para que aí sim você esteja 100% preparado para começar a negociar essas dívidas da maneira correta e conseguir bons descontos, evitando, né, que essa dívida dobre ou até mesmo triplique de valor negociando em um momento que não era o momento ideal. Agora, se você quer aprender a negociar essas dívidas da maneira correta, utilizando as estratégias corretas, se você quer de fato começar a se estruturar para começar a negociar, é só você clicar no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo e fazer parte da comunidade Recuperando as Finanças, onde a gente aborda como estar criando um plano de negociação de dívidas, qual que é o momento de estar negociando as dívidas, como se preparar da melhor forma possível para, de fato, conseguir bons descontos e colocar um ponto final nessa crise financeira. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.